Muito obrigada, Vitória. Acho que nós somos companheiros de pesquisa há 23 anos agora, É isso quase mesmo. 24. Então, é uma honra poder estar continuando esse trabalho. Na realidade, eu vou começar com aquela citação da Ética do Edgar Morin, que é preciso compreender a incompreensão. E a transdisciplinaridade é esse desafio de encontrar pontes, diálogo, mediações, aonde, na realidade, muitas vezes existem paredes, né, e fronteiras difíceis de cruzar. E por que essa incompreensão, né? E eu trabalhei, pesquisei a vida inteira, 30 anos, o assunto do não intencional. Quer dizer, não, a gente, todo mundo quer se compreender, né? O fato de não se compreender é não intencional, muitas vezes, né? Uma questão que é consciente, mas não é voluntária. Uhum. E eu percebi que o não intencional está muito relacionado com a questão das emoções que a gente sente, de repente. Então, eu vou começar a palestra falando um pouquinho desse não intencional, né? Seguindo os estudos do Dr. Brian Lynch, do Damasio, Antônio Damasio, do Sylvan Tompkins, mas também todos aqueles que mergulharam no seu ser no estudo do inconsciente, Freud, Jung, Adler, Klein, Lacan, verificamos por experiência, muitas vezes, e apesar de nós mesmos, que a emoção vem em primeiro lugar. De uma maneira ideal, nós pensamos e agimos, né? Ou sentimos, pensamos em cima do que sentimos e vamos ter uma determinada ação. Mas, no caso dos insights, do eureka, das descobertas, mas também dos acidentes, a gente sente, age e depois pensa. E por que eu falei aquilo? Ou como é que eu tive aquela visão? Como é que eu percebi aquilo? Quer dizer, é um espaço entre o pensamento e a ação onde entra a emoção, não intencionalmente. Né? A gente está tentando dirigir e, de repente, dorme e bate o carro. Né? É um acidente, não intencional. Mas é também aquela questão do pesquisador que estuda, 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 e um dia tem um insight e diz, é por aí. É o Thomas Edison que tenta 90 vezes inventar a lâmpada elétrica e que, de repente, não desistindo, descobre a lâmpada elétrica. Né? Então, o não intencional ele pode ser visto como algo extremamente interessante, essa irrupção do insight, da emoção, como um deslize que pode levar ao acidente. Por isso que é uma questão muito difícil de teorizar, e que há muitos anos eu estou tentando teorizar. Né? E é sempre, eu diria, a mesma questão. Né? Aí, aprofundando, eu percebi que essas atitudes não intencionais, elas não eram só emoções. Elas tinham também a ver com a energia humana, quer dizer, meu estado energético, meu estado de cansaço, meu estado de bem-estar, minha situação energética. E isso foi trocando com o professor Dr. Frederic Andrés, que trabalha em Tóquio, e que ele, por si próprio, trabalhava com um professor emotor, e que trabalhava a questão da reação da água às energias humanas. Né? E ele percebeu que a energia negativa poluía a água, o professor emotor,
e que a energia de meditação, de concentração, de amor, limpava a água. E ele fotografou cristais. Como nós somos feitos de água, né? É interessante essa relação entre energia e emoção. Quer dizer, se eu tenho uma energia positiva, a água em mim vai reagir de uma certa forma. Se eu tenho uma emoção negativa, a água em mim vai reagir de outra forma. Foi aí que eu linkei, eu conectei emoção e energia no não intencional. Porque, da mesma forma que a emoção vem de forma não intencional, a energia também, né? É uma coisa que a gente, no Brasil, as pessoas sentem muito a energia, né? Elas sentem se a energia está pesada, se está leve, se está boa. Tem muitas expressões para definir a situação energética de alguém. É uma percepção muito fina, muito sutil, mas que o brasileiro tem, né? Ele dizia, essa pessoa está carregada. Ou essa pessoa está precisando de tomar um banho de arruda com sal grosso, né? Todo mundo conhece essas expressões populares que falam de uma energia difícil. E então eu fui estudando, lendo com o professor Dr. Frederico Andrés, a gente leu muito, trocou, e um belo dia eu falei para ele, não dá para medir a energia. E ele falou, não dá? Tudo pode se medir. Aí eu falei assim, bom, peraí, de 0 a 5, como é que eu estou me sentindo hoje? E foi assim que eu comecei o esquema de modulação da energia humana. E nós construímos juntos, ao longo de um diálogo muito profundo, um esquema que a Vera Laporta ajudou a conceituar, modelizar no espaço. Quer dizer, esse é um esquema resultado realmente da pesquisa do CETRANS, que é como a gente pode modular a energia humana. E depois eu vou apresentar um segundo esquema, que é como com essa energia ela se relaciona com a emoção e os esquemas mentais patológicos, que é um outro estudo, né, do não intencional. Então, nós vamos fazer um pequeno esforço de compreensão. O primeiro estado, vocês veem, é o apático. Apático quer dizer, é um estado que eu poderia sentir-se vazio, exausto, cansado, pesado, sem forças para continuar, paralisado, inibido. Eu tenho um exemplo, é o coma, ou o fim de vida. Quando uma pessoa está em fim de vida, a gente alimenta a pessoa, umidifica a boca da pessoa, manipula a pessoa na cama, veste a pessoa, troca a pessoa, né? Ela é completamente apática e a gente vai acompanhando todos os movimentos, inclusive as posições na cama. A gente vai mudando a pessoa de posição para ela não ficar desconfortável. O apático, então, nós temos a situação do coma, a paralisação, nós temos também a inibição da ação por causas mentais, não só o coma, mas uma impossibilidade de agir por causa de um cansaço enorme e a gente não consegue nem sair da cama, né? É um estado de pouquíssima energia, de energia muito baixa, né? Como se a minha pilha estivesse lá embaixo. Depois eu tenho piloto automático. Piloto automático, muita gente que dá aula conhece o piloto automático, né? Mas não só. Os engenheiros conhecem também a questão do piloto automático. É quando os médicos, as pessoas que têm que funcionar de uma forma sequencial, né?
e que às vezes estão extremamente cansadas e aí cometem uma série de falhas. Mas todo mundo conhece o piloto automático. Em casa, por exemplo, você está procurando as chaves e ela está na sua frente. Você está cansado e de repente você vê, a chave está aqui. Né? Mas você passa meia hora, onde é que estão minhas chaves? Onde é que estão minhas chaves? E a chave está na frente. Né? Ou você chega embaixo da sua casa, pegou o elevador e esqueceu o telefone. Né? E tem que subir, voltar. Né? Então, são esses atos falhos, esses esquecimentos, né? Porque a gente funciona, está muito cansado, mas funciona. Né? Diz, eu vou fazer, eu vou funcionar. E aí acontecem acidentes, né? No extremo, né, nós podemos falar de todos os acidentes de fator humano ligado à condução de máquinas ou a construções na engenharia. Por exemplo, teve um acidente de um piloto de avião que se jogou contra um muro e matou ele e a tripulação inteira, né? Se suicidou. Quer dizer, um exemplo de fator humano é quando uma pessoa, por exemplo, exausta, se suicida, né? É um dos problemas da aviação, né? Como é que você faz quando o piloto se suicida? E existe vários suicídios de piloto, né? Outro exemplo, por exemplo, numa construção de barragem hidroelétrica, tudo é feito pela máquina. E o computador informa o engenheiro da falha. Mas quando o computador falha, a barragem se destrói. E aí, por exemplo, teve exemplos de dramas, que são barragens hidroelétricas que se destroem, inundam, né, a cidade inteira. Nós temos o exemplo de Mariana, em Minas Gerais, né? Triste exemplo. Então, são questões de fator humano e de piloto automático. Você funciona, mas funciona no limite. Os acidentes de fator humano são muito raros, né? 99,9% os computadores vão funcionar, mas 0,1% não vão funcionar. E aí é o acidente, e pode ser a catástrofe também, né? Então, pode ser um esquecimento de chave, uma perda de um telefone ou o suicídio de um piloto, né? Mas por isso a gente tem que dar atenção à questão do não intencional no funcionamento de piloto automático. Eu me lembro de um exemplo muito simples. Eu estava dando aula e eu era professora horista. Então, eu mudava de sala, dava aula de manhã, de tarde, de noite. E tinha várias turmas. E um dia eu estava tão cansada que eu cheguei na sala e falei, oi, tudo bem? Então vamos começar. Gente, nós estávamos falando na semana passada na Caverna de Platão. Professora, pois não, a senhora errou de sala, aqui é outro programa, nós estamos na engenharia, ética. Ah, tá bom. Então, eu estava funcionando de forma tão automática que eu não vi minha sala. Eu sentei e comecei a dar aula. E eu não vi a sala. E eu falei, eu estou cansada. Estou cansada. Então, todos nós temos exemplos de funcionamento no piloto automático. Como é que a gente sai desse funcionamento do piloto automático? Porque a gente vê que é um funcionamento complicado, né? Mecânico, e que a sociedade pede de nós. Então, a gente vai de farol baixo. Farol baixo é como se a gente desacelerasse e aceitasse revezar. Hoje não vou dar aula. Você pode dar aula no meu lugar? E eu reponho essa aula. Isso é uma coisa que acontece nas universidades, né? Você pode dar aula para mim e eu te reponho a semana que vem? Porque eu não estou capaz de dar aula hoje, né? O revezamento ou a ação em câmera lenta, né? Quer dizer, eu vou estar presente na palestra, eu estou cansada, mas eu não vou dar a palestra, né? Eu vou pedir para outra pessoa dar a palestra,
naquele dia. E o dia que eu posso, eu vou dar a palestra, né? Mas eu vou diferir a ação. Então, é um estado muito interessante, porque é um estado em que eu começo a ter empatia, né? Eu saio dessa questão sôfrega de estar no controle para aceitar deixar o controle na mão do outro, né? E então é um estado energético de lentidão, mas de presença. A presença está aí, né? A gente está lento, está decelerado, mas está presente, em modo de economia de energia, né? Quer dizer, é um modo que eu sei que a minha energia está a 50%, então não vou dar 100%. Eu vou ficar em câmara lenta, né? Depois eu tenho a posição maravilhosa, né, muito descrita pela literatura litúrgica, espiritual, que seja ela budista, cristã, judaica, sufi, que é a presença plena, a atenção plena, o mindfulness, né? Que é a mente afiada, clara, reação rápida, a gente está tomando conta da situação, consegue. Eu tenho um exemplo, que é o exemplo da tradução simultânea. Na tradução simultânea, é muito rápido e a gente tem que estar presente, ouvindo o que está se passando, falando, e é quase que a gente está ausente, o ego está ausente, e a mente está funcionando, né, para traduzir simultaneamente. Então, é um exemplo de atenção plena. Você está completamente ali, porque você está ligado no que está acontecendo, né? E você se esquece do ego, né? Como é que eu estou, como é que as pessoas estão me recebendo, como é, né? Na tradução automática é rápido, pá, 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 e você está lá, né? E ao mesmo tempo não está. O ego desaparece nessa situação, né? Discutindo com o monge dessa escala de energia, ele falou é um momento em que nós estamos presente à presença, que eu achei bonito também essa definição, né, da atenção plena. Eu estou presente, je suis présent à la présence. E então, depois nós temos o estado de excitação, de entusiasmo, né? Que todo mundo conhece, quer dizer, véspera de palestra, como nós, eu e a Vera aqui, a gente quase não dormiu essa noite, né? Nós ficamos trabalhando no esquema, como é que faz, como é que não faz, corrige aqui, passa ali, e depois de tarde nós descansamos, porque a gente sabia que a gente precisava de fôlego, né? Mas nem todo mundo descansa. Acontece, por exemplo, que um cirurgião opere 12 horas seguidas durante a noite e de dia os doentes estão lá e ele vai atender. Então, ele só vai dormir depois de 72 horas de trabalho. E isso acontece, né? Então, como é que é um estado acelerado, apressado, a gente faz várias ações simultaneamente, né? E é um estado em que a gente transcende a condição humana. Transcende. Não é um estado que eu estou presente, é um estado que eu estou me ultrapassando, eu estou cansado, mas eu vou operar 12 horas, né? E eu vou conseguir fazer essa operação. Eu estou cansado, mas eu vou atravessar o Atlântico. Eu vou guiar esse avião e vou fazer o vol de nuit, o voo de noite, né? Os grandes feitos da humanidade foram feitos na transcendência, na superação, né? Eu vou subir o Himalaia, eu vou subir o K2, né? Então, são momentos de superação, de transcendência, do cansaço, a pessoa não sente dor, ela não sente cansaço, ela não sente fome, ela está completamente ali, ligada no 220, como a gente diz, né? Então, realmente uma expressão
de energia, né? Ligado no 220. Então, eu vou repassar, nós temos estado apático, piloto automático, farol baixo, desperto, excitado. Esses estados são conectados com a questão da emoção. Então, segundo esforço, e depois eu vou abrir para discussão, né? Se eu estou no apático, eu muitas vezes estou num estado depressivo e eu desvalorizo o desejo, ou estou num estado de denegação, de falta de desejo, e daí nós temos um trabalho muito interessante sobre esquema mental. E depois eu olho na bibliografia, agora o nome me escapou, né? Mas é um trabalho recente sobre Le Schéma Mental, né? E o autor fala de pensamentos paranoicos ou passivos agressivos, quer dizer, que paralisam a energia, inibem a energia, né? Quer dizer, eu começo a sentir que eu estou sendo perseguida, eu não consigo fazer nada, né? Eu fico paralisado, de medo, né? Por exemplo, ou eu estou com muita raiva, mas eu não quero dar expressão dessa raiva, então eu fico passivo, mas ao mesmo tempo eu estou com vontade de atacar, né? Então eu posso me controlar e ficar apático. Existe uma conexão entre a energia e o esquema mental emocional, né? O segundo, quer dizer, segunda etapa desse estudo é o comportamento. Qual é o comportamento da apatia? Fuga ou abandono, né? Me desculpe, gente, eu estou recebendo umas mensagens de Skype aqui, eu vou ter que desligar meu Skype. Então, o comportamento é de fuga ou abandono na apatia, né? Depois, nós temos o piloto automático. Qual seria o esquema mental? A raiva, né? Porque eu tenho que fazer. Eu estou cansado, mas eu preciso fazer. Então, o que vem? Por que eu faço? Aí vem o esquema mental obsessivo compulsivo, né? Eu preciso fazer. Eu tenho que estar no controle, eu vou fazer. Então, vem o obsessivo compulsivo e é o ataque. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu sei, eu faço, né? Eu estou no comando. Quer dizer, não, mas eu posso te ajudar, você está cansado, né? Deixa que eu tomo o seu lugar. Não, 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 não. Eu vou fazer. E daí bate o carro. Acidente no trânsito, né? Estou cansado, vou pegar o carro. Deixa que eu dirijo. Não, vou dirigir. E aí bato, né? Então, é um comportamento que pode ter um esquema mental obsessivo compulsivo. Farol baixo, ele é um comportamento de esquema mental de empatia, né? Neutralidade, escuta, passividade, low profile, que a gente fala de rotação baixa, né, Marta? Quer dizer, energia controlada, né? Conhecendo o estado de cansaço. E muitas vezes a gente põe o farol baixo depois que já fez vários acidentes de piloto automático, né? Então a gente aprende, por causa dos acidentes do piloto automático, que a gente tem que ir de farol baixo e aceitar. Você quer tomar meu lugar hoje, por favor? Porque eu estou cansado. Para evitar os acidentes, porque a gente já teve esses acidentes, né? Então, depois nós temos o desperto, né? O esquema mental é o interesse, a curiosidade, a presença plena, né? E o esquema mental da excitação seria o histriônico, né? O histérico, eu quero aparecer, eu preciso aparecer, né? Ou o maníaco, né?
né, que eu vou fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou pintar, vou cantar, vou fazer palestra, vou fazer tudo junto, né? E acabo não fazendo nada. É difícil, né? Perco o controle. Então, eu acho que eu vou parar a palestra por aqui, ela vai longe ainda, mas eu vou abrir para discussão de como é que vocês estão reagindo e como é que é para vocês essa questão do nosso modelo aqui, né? Desse modelo energético. Como é que vocês receberam esse modelo energético? Quais são as perguntas, as dúvidas, as reações que vocês têm em relação a esse modelo energético, que é uma coisa nova, né? A modulação da energia humana. Depois, a conexão da energia com a emoção é uma segunda parte, é um segundo estudo. Mas vamos já falar desse primeiro estudo. Como é que vocês se sentiram recebendo esse trabalho? Ô, Mariana, a Tereza Cristina fez um comentário aqui com as palavras do Edgar Morin. É preciso compreender a incompreensão. Você gostaria de comentar? Pois é, ele escreveu isso na Ética, Tereza Cristina, no Método. A Ética é o livro 6, e ele diz que o mais difícil é a gente se abrir para aquilo que é incompreensível para nós, né? E ceder o espaço para a alteridade na ética e dar a primazia ao outro. E uma das coisas que é muito difícil entender é o mal, né? E se você se coloca do ponto de vista energético e observa a questão do piloto automático e a relação entre raiva e piloto automático, a gente compreende a incompreensão. A gente compreende porque a pessoa está cansada e ela tem que fazer e ela não aguenta mais. Ela está sob pressão. Então, nesse momento, ela não está com capacidade de compreender a incompreensão. Ela está no modo ataque. E o problema não é só emocional, é energético. Como é que eu funciono depois de ter dado 12 horas de aula, são 10 da noite, e eu preciso dar aula das 10 às 11 da noite? Como é que eu faço, né? Muitas vezes eu terminava a aula fazendo yoga. Porque eu estava tão cansada, e meus alunos estavam tão cansados, às 10 da noite, depois de uma jornada de trabalho, 3 horas de aula, que ninguém mais tinha bateria para ouvir nada, né? Mas se eu fizesse uma prova surpresa às 10 da noite, ia ter muita raiva, né? Ia ter muita incompreensão. Quer dizer, e eu acho que o Edgar Morin ele me botou muito na pista, porque é essa paciência que o filósofo tem que ter. No Brasil, a gente fala até de paciência histórica, de entender o incompreensível, o ininteligível, o abominável. Né? No movimento Tortura Nunca Mais, o pessoal trabalhava não só com os torturados, mas com os torturadores também. E os psiquiatras trabalhavam com os torturadores também. Também tinham traumas, que também tinham sentimento de paranoia, de culpa, de perseguição e de dificuldades, né? Era dos dois lados, né? Então, eu respondi, Tereza Cristina? Oi, Mariana. Na verdade, eu só gravei as suas palavras. Você falou isso logo no início e eu digitei, acho importante.
na verdade, a gente está tendo que pôr isso em prática nessa semana pré-eleitoral, de todas as formas, né? E então é interessante essa percepção que você traz para a gente de ter essa compreensão de torturadores e torturados, por exemplo, mas também eu acho que tem um elemento nesse incompreensível que ultrapassa a nossa própria compreensão. Talvez se a gente ligasse para a questão, isso que você falou da paciência histórica, essa paciência histórica está se esgotando em si mesma, né? Existe um cansaço, né, Tereza Cristina? Existe um cansaço dos dois lados, né? A gente sente. Sim, de todos os lados, na verdade, né? Porque você enfrenta uma questão externa que energeticamente está contaminando todo mundo, e você tem as suas próprias questões internas geradas pelo tempo, né? Pelas condições, enfim, que a gente viveu até agora. E essa semana eu vi um post do Mia Couto, eu gosto muito do Mia Couto, quando ele fala assim, isso me chamou a atenção também para as suas palavras, que o difícil não é conviver com a perspectiva do não futuro, o difícil não é exatamente assim, eu estou falando com as minhas palavras, mas ele diz isso, o difícil é você não reconhecer o momento presente. Né? Então, quando você falou da não compreensão, me lembrei desse post, porque o que está acontecendo é exatamente isso. A gente olha para o externo e não reconhece o momento presente, até em função de termos uma certa percepção histórica. Né? Então, estou tentando aqui encaixar tudo isso. Não está presente ao presente, né? Está no piloto automático, né? Não, é um modo, eu acho que essa questão do piloto automático é um modo de funcionamento social mundial, né? E que as pessoas andam esgotadas por causa dos ritmos, né? Das temporalidades em que elas têm que se enquadrar e elas não têm tempo para estar presentes a elas mesmas, ao outro, à natureza, ao mundo. Essa questão da deceleração é uma questão importante para a saúde humana, e importante para a educação, para as duas áreas, né? Tanto para a saúde, porque a gente adoece de funcionar cansado, a gente adoece, mas também que a gente não entende mais nada. Você está sem paciência, né, Tereza? A gente fica sem paciência. Eu estou falando para a Tereza Cristina, mãe. Eu sei. Ô, Mariana. Pois não. Tem duas questões da Marta, comentários, enfim. Ela diz assim, Mariana, ter a percepção das energias que nos envolvem tem algo relacionado com processos culturais? E depois ela continua. A percepção dos estados do corpo, diga algo sobre as sensações corporais para as sensações vibracionais que você trouxe. Então, a questão é profunda. Sim, os povos ancestrais, Marta, têm um conhecimento, né? Os xamãs, os pajés, né? Têm um conhecimento vibracional, e até visões, né? Visões, sonhos, que eles interpretam como mensagens, né? E então, eu diria que corporeamente é o trabalho da relação sonho e realidade, né? E o sonho vai trazer uma série de informações. Isso foi visto tanto pelos povos ancestrais quanto pela psicanálise.
né? Foi estudado de vários ângulos, né? Mas a relação consciência-inconsciente se revela não intencionalmente muito pelo corpo quando a gente está dormindo, né? Ou que não consegue dormir, ou que dorme demais, né? E a gente acorda com pesadelo, assustado, acorda bem. Que muitas vezes é de manhã que você sente o seu estado energético, depois de uma noite de bom sono ou uma noite difícil. Porque é aí que a interação consciente-inconsciente ela se faz mais sentida, né? É quando eu me deixo levar e que eu sou levado pelo meu inconsciente no sonho, né? Então, eu acho que o estudo que o CETRANS tem feito das relações consciência e inconsciente foi muito pelo Dr. Patrick Poe, né? Pelos Sonhos e por Você, Marta, né? Com o Oboré, e o livro que fala dos conhecimentos dos povos ancestrais, né? E como é que vocês vivem essas energias, né? Eu respondi? Você quer falar mais alguma coisa? Não? Você está sem som. Seguimos, tá ótimo. Seguimos, tá bom, seguimos, vamos lá. Ô, Mariana. Mariana? Fala, linda. Olha, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse espaço entre o pensamento e a ação que você coloca a emoção. Esse seria um espaço transdisciplinar? E dele, sim, no caso da intuição, do flash, eu vou para o meu eu tenho um slide aqui em que eu trabalhei isso. Sim, quando a gente fala das banalidades pertinentes e flashes existenciais. O René Barbier, ele era professor em Paris 8, ele desenvolveu a noção de flash existencial. Quer dizer, você tem uma visão ultra rápida, como um piscar de uma câmera, e de repente essa visão vai iluminar uma parte da sua vida que estava escura, e você vai reconfigurar toda a sua realidade. É claro que ele liga o flash existencial ao insight, à intuição. E esse flash é perfeitamente não intencional, né? É um eureka. Uhum. Né? Isso é transdisciplinar, totalmente transdisciplinar, porque quando você tem um flash, você trabalha todas as dimensões do ser humano. A dimensão física, a dimensão sociológica, a dimensão psicológica, a dimensão espiritual, está tudo aí no seu eureka, né? Então, sim. Um outro conceito que eu trouxe, eu aprendi nos PCE, Pratique et Changement en Éducation, na Universidade de Lyon 2, quando eu estava antes de fazer a licença em Ciências de l'Éducation, eu estava no DUG, numa época que eu tinha saído da CAIN, tinha acabado a CAIN, estava procurando o que eu queria fazer, e eu ouvi, acho que aí começou essa busca do não intencional, eu ouvi a expressão banalité pertinente, banalidades pertinentes. E eu achei muito interessante essa expressão. Aí o professor, ele pediu para a gente se gravar um dia de vida, escrever esse dia de vida e nesse dia de vida sublinhar as banalidades pertinentes. Estudo muito profundo de pesquisa, né? E, quer dizer, o que no seu dia de ordinário se tornou extraordinário?
qual foi aquele momento pequenininho, que foi um momento do cotidiano, ordinário, que de repente se transformou num momento extraordinário. Aham. Então, qual é a banalidade pertinente do seu dia? E é casual, não intencional, né? É aquele momento que, de repente, dá sentido a tudo, né? Eu me lembro, por exemplo, né, a Vitória mencionou que eu sou viúva há 2 meses, meu marido estava em coma há 7 dias, perdão, 9 dias, né? O dia que ele morreu. Ele estava em coma, com a boca assim, e eu dei um beijo nele, e ele me beijou. E ele teve um flash de consciência, de presença. E foi extraordinário. Aí eu beijei ele de novo, ele me beijou de novo. Aí eu beijei de novo, ele me beijou de novo. E aí a enfermeira olhou para isso e falou: eu vou sair daqui. Ficou chocada, porque ela nunca pensou que ele ia ter um flash de vida, de consciência, nos últimos instantes de vida dele. Quer dizer, o vínculo foi tão forte que veio um beijo lá do fundo e ficou, né? Um diálogo que eu pude ter com um amigo agora, antes da conferência, eu falei: existe acidente não intencional na engenharia? Existe uma barragem na Rússia, desabou. A gente trocou em 5 minutos, mas em 5 minutos a gente entendeu a amplitude do problema do piloto automático. Logo antes da palestra, uma catástrofe, né? E eu liguei com Mariana, em Minas Gerais. Então, são pequenos flashes que, de repente, vão fazendo a construção do sentido, né? Eu acho que existe, sim, eu acho que não intencional, a dimensão transdisciplinar, e o estudo do René Barbier chama Écoute sensible en sciences humaines, une approche transversale. Então, o Schema Manteau, eu lembrei, é do Ruvinek. Eu vou depois mostrar a bibliografia, mas são espaços de tessitura entre o consciente e o inconsciente. Daí eu vou trazer a nossa palavra transdisciplinar, que a Vitória e eu gostamos muito, quer dizer perlaboração. É uma hora em que a gente está perlaborando conhecimento, né? Quer dizer, a gente repete o conhecimento, rememora, no caso da banalidade pertinente, grava o dia, escreve tudo o que aconteceu, rememora, e dá sentido, perlabora. Repete, rememora, perlabora, que é o artigo do Freud, repetir, rememorar, perlaborar. Então, é uma expressão freudiana, perlaboração Desarbeiten, que o Lyotard retomou, né? Então, sim, é totalmente transdisciplinar a consciência do não intencional, a consciência do que está ocorrendo, né? Que não é a consciência do inconsciente, é a consciência do que aparece não intencionalmente. É o lapso, o ato falho, a denegação, o cansaço, a raiva, a frustração, etc., né? Eu gostei muito dessa banalidade pertinente, eu linkei com um vislumbre de despertar, e aquilo que você falou, presente a presença, né? E eu gostaria de falar também da Tereza Cristina aqui, que fez um comentário que acho que se linka com isso.
ela diz o seguinte: gostei demais da expressão banalidades pertinentes. Eu também. Tenho esse exercício diário de listar os fatos diários pela ordem em que eles me impactaram e percebo claramente essa possibilidade de reconfiguração. Obrigada pela explanação. Bom, se eu seguir a tela, né? Mediar conflitos de forma transdisciplinar, né? Se a gente tem mais consciência dos estados energéticos e emocionais, nós vamos mediar de outra forma o que está se passando. Se a pessoa está cansada, primeiro, vamos descansar, vamos desacelerar, vamos dar um tempo, vamos fazer uma meditação, uma caminhada no parque, uma siesta. Vamos parar um pouco a palestra, vamos ouvir quem está aí, para não ficar funcionando no piloto automático. Samuel está querendo falar, Ideli. Opa! Fala, Samuel. Olá, olá. Me escutam bem? Compartilho bem o áudio? Compartilha, Samuel. Então, eu acho que a minha primeira reação, né, a ver o quadro ali, talvez tenha sido me posicionar nele, né? Por onde que eu me encontro nesse momento, né? Claro. Então, eu me autoclassifiquei ali no momento de hoje como farol baixo, né? E aí ontem eu estava num momento mais, digamos, entre o 4 e o 5, né? Num movimento de mais excitação e de aceleração e de mais atividade, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? É difícil isso, né, Samuel? E aí tem essa tendência também de pensar a questão dos ritmos, né? Se já é difícil, de alguma forma, teorizar, né, sobre essa modulação, como tu está chamando, dessa energia, dessas emoções, né? Talvez mais difícil ainda seria pensar esse movimento desses ritmos, dessas energias, né? Que se dão ao longo de 24 horas mesmo, né? E ao longo dos dias e dos meses, e mais ainda nesse movimento, né? Do externo e do interno, né? Todos os atravessamentos históricos e contextos externos, né, e da sociedade que fazemos parte, que estão acontecendo, e como vamos ficando mais de farol baixo, mais apáticos ou mais excitados nesses processos, né? Tinha pensado um pouco essa questão dos ritmos, né? E aí eu acabo tendo uma tendência a pensar, né, com a prática de yoga, que eu tenho um pouco essa relação com a prática de yoga. E no yoga se fala de 3 estados, né, que estão juntos, misturados, estão acontecendo, né, que é o tamas, o rajas e o sattva. E aí uma mesma aula de yoga, por exemplo, para uma pessoa que vem num estado mais tamas, né, mais, digamos, de inércia, mais apático, ela talvez tenha, após aquela prática, vai sair mais rajas e mais sattva, né, mais excitada, mais em movimento, com mais insights, né, com uma atividade mental maior, talvez, e vai se colocar num maior movimento. E ao contrário também, né, a questão de uma pessoa que vem mais rajas, né, que vem mais movimento e mais atividade, aquela mesma aula, né, talvez para aquela outra pessoa vai ter uma outra repercussão, né, ela vai baixar um pouco, né, ela vai ficar mais recolhida, mais introspectiva, né. Então, se tu pudesse nos falar um pouco disso, desse movimento, desse Claro, como equilíbrio. professora de yoga, adoro essa pergunta. Eu acho que as pessoas, de fato, se modificam após uma aula de yoga. Por quê? Porque o yoga vai trazer a questão da presença a si mesmo, né? A gente deixa de lado tudo que aconteceu antes, né? Fecha a porta para o passado,
não se preocupa mais com o futuro e traz a consciência através da respiração e do sopro para o momento presente. E a gente faz um exercício físico para acalmar o mental. Então, esse exercício físico que vai acalmar o mental através de movimentos e respirações sincronizadas é que vão permitir que a gente esteja presente à presença. E existe um conceito sânscrito que eu acho que é pratyahara, que é a diminuição do impacto externo. Quer dizer, é como se eu baixasse a luz, né? Se eu dissesse assim, ai, tem luz demais, como é que eu posso apagar um pouco a luz, né? Diminuir um pouco a luz, né? Eu diminuo o meu impacto, eu vou baixar o som, eu vou botar uma música, vou fechar a porta, vou botar um tapete, né? Quer dizer, eu vou diminuir o impacto do que está acontecendo em volta para poder chegar no momento presente. E através da combinação da respiração e do movimento, por exemplo, pode ter um exemplo aqui para um grupo, né? Eu sugiro a vocês, por exemplo, botar a mão direita na barriga e a mão esquerda no coração, inspirar, bloquear e expirar. Tout à fait. Só isso. A gente já chegou no momento presente, né? Mas é toda uma organização para diminuir o impacto externo e voltar a si próprio. E esse trabalho de diminuição do impacto tem muito a ver com o farol baixo. Tem muito a ver com o farol baixo. Eu acho que o yoga é um momento de deceleração mesmo. A gente sai ou do piloto automático ou da excitação para chegar devagarzinho à presença plena, mas é um caminho muito bonito. A gente poderia mencionar também o Tai Chi, a Ikebana, os arranjos florais, a dança circular sagrada, né? O teatro, a arte em geral, né? A pintura, todas essas atividades em que há um distanciamento, Verfendung Effect, né, do que está acontecendo, do presente ao presente e de se desligar um pouquinho do que já passou e não se interessar tanto ao que vai vir depois, né? Mas realmente trazer a consciência aqui e agora. Né? Recording in progress. Eu não sei. A Vitória quer falar. Ideli? Posso falar, Deli? Desculpe, que eu caí aqui na internet, tá? Desculpa. Posso falar? Fala aí, Vitória. Não, quando a Mariana se referiu a yoga e esses estados de presença, de calma interior e de meditação, eu me lembrei, porque eu faço dança circular. Então, eu me lembrei imediatamente da minha aula de terça-feira que eu fiz, que é exatamente essa sensação que eu tenho toda vez que eu faço. Como se você saísse do cotidiano, saísse da história, saísse do futuro, saísse do passado e entrasse num ritmo, num lugar. É um lugar assim que você fica para dançar, qualquer tipo de dança, você tem que estar presente, porque você tem que funcionar. Os exercícios, você tem que saber a coreografia, você tem que pensar na coreografia, antecipar a coreografia e fazer a coreografia ao mesmo tempo que a música toca é meio atrasado. Você pensa um pouco na frente
dança um pouco atrasado. Então, é um exercício cerebral muito intenso que você faz. Mas na dança sagrada, tem um sentido aquela dança. Toda dança sagrada que você faz, ela tem uma coreografia, ela tem uma música, ela tem uma história, ela tem um sentido, aquela música, aquela coreografia, não é? Então, quando você faz essa coreografia, e você está nesse estado de presença para você mesmo e para o universo, é uma presença cósmica, é uma coisa assim. Eu saio toda vez na aula no estado de plenitude mesmo. Estado de graça, né, Vitória? Estado de graça, né? É como se parasse o tempo, entendeu? Para o tempo, você fica num estado, é como se você ficasse num lugar, num não lugar, porque não tem no lugar que a gente faz a aula, não é aquele, é engraçado, porque ele não é um lugar físico, é interessante isso. É um lugar que é um não lugar, entendeu? E a música, a música são de diversos países, né? Diversas culturas, ainda tem ainda mais esse acréscimo, né? Você dança música indiana, você dança música brasileira, você dança música africana. Então, tem ainda essa coisa cultural mais tradicional, que eu acho que traz traz um acréscimo para você mesmo, para a sua vida, entendeu? Então, eu queria dar esse depoimento. É muito lindo, Vitória. E o não lugar é um conceito do Marco G, né? E ele fala do sentimento de desterritorialização. Uhum. Quer dizer, eu perco a noção de território. Eu não tenho mais a noção de pertencer. É como se eu não pertencesse. E ele cita, por exemplo, o metrô, o avião, os lugares em que eu estou deslocando, e você trouxe a dança, né? E é interessante porque é uma sensação de desterritorialização para se abrir ao outro, né? E se a gente não tem essa desterritorialização, a gente não se abre ao outro. Mas sempre que a gente vai à alteridade, existe um momento que é de desconforto e de desterritorialização. Que a dança, eu tenho certeza que quando você começa, tem um momento de ajuste, deve ter um momento de ajuste, um momento desconfortável para depois entrar no ritmo, entrar na sequência, entrar na coreografia, mas às vezes você deve perder o passo no começo, quer dizer, deve ter essa sensação de desterritorialização até entrar na dança, né? Escuta, você quer descompartilhar a tela para a gente poder se ver também? Vamos lá, vamos lá. A não ser que você queira mostrar mais alguma coisa. Peraí, deixa eu só passar para a bibliografia, porque eu queria passar o... Acho que a Marta tem uma contribuição muito legal sobre o observador. Quer falar, Marta? Então, eu estava fazendo uns estudos aqui sobre o Eneagrama e sobre movimentos essenciais, tem a ver com a constelação familiar, e nos estudos da Cláudia Boatti, existe um exercício dos movimentos essenciais em que você está no seu aqui e agora, na sua consciência plena, e você relaxa dentro de si. E no outro momento, é sugerido que você saia desse estar dentro de si, da mente falante, e você absorva ou entre nesse lugar do observador, que é um estado entre o estado mental e o estado da energia, não é nem ainda do mental. É uma dimensão entre corpos, entre territórios, entre espaços. E esse lugar do observador é onde nós estamos percebendo todas as atuações do corpo, das células, a interação entre o corpo e esse estado, que ainda não é o estado do mental superior. Então, nesse exercício, nesse movimento entre esses corpos, esse estado de observador, que a Vitória trouxe ali, que é o estado em que você não está nem totalmente na mente
e nem totalmente no espírito. É uma interface. Então, ela sugere que esse estado é um estado em que você está apto a fazer transformações, mudanças, captações por esses insights, esse estado de eureka, que seria o local de estudos da mente, da consciência. Uma abertura, né? Um portal de abertura, onde você, com o seu corpo e a sua presença, né, o estado de excitação que você colocou ali, seria um momento. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é muito fácil, não é muito fácil, mas treinando você consegue, você, através da yoga, através de outros movimentos. Agora, na vida cotidiana, no estado em que você precisa agir, você precisa ativar coisas, que eu acho que é um pouco da proposta que esse teu trabalho, esse teu estudo traz, é assim, aquele momento em que um segundo eu recuo, vou para dentro de mim, relaciono todo o meu processo físico, psicológico, energético em milésimo de segundos e tomo atitude diante do mundo, né? Que é diferente do estado de meditação, o estado alterado de consciência. E esse estudo mais me interessa no caso da autoformação, né? E da heteroformação, do entendimento dos estados de consciência, das dimensões em que a consciência se apresenta num estado de vida cotidiana, né? Porque num estado de prática de yoga, você está voltado para aquilo ali, mas no estado de vigília, como você falou no acidente, como você falou no piloto automático lá do piloto que está voando e tal, que são várias coisas que ele tem que pensar, o estar consciente, o estar dentro de um processo de excitação mental e estar presente dentro disso é a pílula, é a cereja do bolo. Não, eu acho que essa questão da observação me leva para o teatro e me leva para a questão do paradoxo do ator, que o ator ele está atuando, mas ao mesmo tempo ele está se observando. Então, como é que está a luz? Quem que vai entrar? Qual é a minha fala depois? Quem que vai sair? Como é que o público está reagindo? E, ao mesmo tempo, você está atuando o personagem. Você está dentro do personagem, né? Por exemplo, eu estou mulher, né? O malade imaginaire, o doente lá, ele está atuando o doente, mas, ao mesmo tempo, ele está observando, né? Quem vai chegar? Quem vai sair? Onde está a luz? Como é que o público está reagindo? Está bocejando? Está aplaudindo? Tem interesse? E a relação ator com o público vai motivar muito a atuação do ator, né? Porque ele vai ficar cada vez melhor se o público está reagindo de forma interessante, né? Então, essa questão da observação é uma questão que foi estudada no Paradoxe du Comédien, acho que é do Diderot, se eu não me engano, e também foi estudado pelo Bertolt Brecht como Verfremdung-Effekt, efeito de distanciamento. Diz que todo bom ator tem que se distanciar. Ele tem que se observar. Ele não pode estar dentro só. Ele tem que saber o que está acontecendo à minha volta, né? E pegar essa tomada de informação. E estar dentro e estar fora. E é o que eu falei também da tradução simultânea, em que você está, ao mesmo tempo, dentro, porque você está traduzindo, e ao mesmo tempo fora, porque você já está pegando a próxima frase. Mas é um estado que foi muito estudado no teatro, e eu queria agradecer a presença da minha mamãe, a Teresa Thierriot, que é diretora de teatro, que está aqui conosco hoje, e que fez... Obrigada. Né? Então, muito eu estou falando um pouquinho por você. Muito obrigada. Você quer dar alguma contribuição? Eu acho muito bom, não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Estão me ouvindo? Então, eu acho muito bom esse Verfremdungseffekt.
Eu acho que é uma coisa importante para a vida. Porque na vida, também, como no teatro, você tem que ter uma certa distância. Você não pode entrar... Nós estamos aqui no Brasil, eu estou no Brasil, estou no Rio de Janeiro, a gente está num momento muito difícil. Estamos a poucos dias de uma eleição muito importante e estamos engajados, engajadas, estamos numa luta por algo que a gente acredita. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver com uma certa calma, uma certa resiliência, um certo Verfremdungseffekt, como disse a Mariana. Então, mas eu estou achando muito interessante essa palestra, minha filha, com esses níveis de emoção, né? Esses níveis nós de não engajamento. trabalhamos muito, nós ainda não trabalhamos muito o segundo esquema. Vocês viram que ele não está ainda formalizado em termos de esquema, e porque é um estudo muito amplo, né? Mas eu queria dar aqui a bibliografia. Ruzinek, Stéphane, Soigner les schémas de pensée. Une approche de la restructuration cognitive. Cuidar dos esquemas de pensamento, uma abordagem da reestruturação cognitiva, ele é um cognitivo experimental. E eu achei muito interessante, porque ele trabalha com o inconsciente. Ele é cognitivista, mas ele não é cognitivo comportamental, ele é cognitivo experimental. Quer dizer, ele trabalha com os esquemas do inconsciente, mas ele formalizou esses esquemas de forma a serem traduzidos em comportamentos, né? Então, é uma pesquisa de 2006, que não é tão recente, mas que me interessou muito pela pegada dos esquemas mentais, né? Como o esquema mental obsessivo-compulsivo, o esquema mental histriônico, o esquema mental paranoico, né? São esquemas mentais da psicanálise, mas que ele vai trazer para a questão cognitiva, quer dizer, os conflitos cognitivos que vão surgir por causa desses esquemas mentais. Então, essa é uma outra palestra, né? A gente vai fazer outra palestra. É a próxima. A próxima. A próxima. Na questão da... Eu acho mais para a transição do CETRANS, para a gente ir fechando, que hoje nós estamos trabalhando muito na questão da saúde, né? O tema de hoje é a saúde transdisciplinar e a importância da leitura energética do corpo para a questão da saúde, tanto física quanto mental. Mas o ano que vem, a unidade da formação do CETRANS, ela vai se perguntar, então, se a gente tem uma visão de saúde transdisciplinar, qual seria a visão da educação transdisciplinar, tendo em vista essa nova visão da saúde, que leva em conta energia, emoção, cognição, visão, sonho, né? Quer dizer, como é que nós educamos? Porque nós educamos muito a parte cognitiva, mas educamos pouco a parte afetiva, a parte emotiva, a parte energética, a parte visionária. Quer dizer, como seria essa educação transdisciplinar a partir desse novo modelo de saúde transdisciplinar? E seria cenas a seguir no próximo capítulo. Isso. Alguém mais gostaria de falar, por favor, antes da gente fechar? Eu vi que a Ideli voltou. Mariana, abre a tela para a gente se ver. Tá, como é que faz? Está falando da bibliografia. Descompartilha, tira descompartilhamento de tela. Não sei que não fala em francês, né? Está escrito em francês. Peraí. Arrêtez le partage. Arrêtez. Chegou todo mundo. Está todo mundo aí? Eu não estou vendo o Sérgio, a Tereza não estou vendo a Ana saiu. Cristina. A Tereza Cristina saiu,
mandou um abraço, gostou muito. Ah, eu Tá quero muito ver todo mundo instigada. para tirar uma foto do grupo. Pronto. Eu estava me arrumando, tira de novo. É, Marianne, oui. excuse-moi, je n'ai pas saisi l'histoire de arrêter le partage. Ah, c'est arrêter le partage pour pouvoir que le groupe se voit. Ah, ah bon, Pourquoi? j'étais dans un autre espace. Non, non, ça n'intéresse pas. C'est Partage, arrêter le partage parce que, en fait, mon ordinateur est au Canada, donc il me parle français. Il est au Québec. Ouais. Il est québécois, donc il me parle français. Et on cherchait quelle était la commande pour, Oui. pour arrêter le partage d'images, Voilà. qu'on puisse se voir en tant que groupe. Voilà. Oui, oui, j'étais très étonnée parce que le partage, arrêter le partage des émotions, c'est très complexe. Ah oui, c'est Ah, c'est pathologique, hein? C'est pathologique. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que si on se coupe de ses émotions, on rentre dans la schizophrénie, c'est terrible. Oui, oui. Dans l'enfermement total. Dans l'enfermement total. Oui. C'est une espèce d'absence, auto-absence, comme un départ. On décide de partir, de quitter. C'est la fin de vie. Moi, j'ai observé. Mariana, por favor, traduz também, porque tem muita gente que não domina o francês. Então, vamos lá. É que ela perguntou por que você disse parar a partilha? Aí eu falei, porque eu parei a partilha de tela. Eu pensei que fosse parar a partilha das emoções, porque é muito perigoso a gente parar a partilha das emoções. A gente entra numa dimensão esquizofrênica. E aí a gente fica esquizoide, a gente fica cortado de uma parte de si. Isso aí. Maria, Adriana, vocês querem falar alguma coisa? Vera, Taza? Viu? Essa percepção da Rose foi uma banalidade pertinente. Muito bem, Verdade. muito bem. Esquizofrenia é uma coisa que não é uma doença, é uma coisa que é uma propriedade de todos nós, praticamente de toda a sociedade, em maior ou menor grau. Agora, quando é um grau abusivo, aí a esquizofrenia se torna patológica. Senão, nós vivemos num gigantesco manicômio. É isso aí. Nós temos traços. O mundo inteiro é absoluto. Taza, de médico de louco, todo mundo o nosso processo eleitoral, haja visto, né? A tensão nervosa que ele está provocando. Tá certo você. Nós estamos no manicômio. Nós vamos sair. Vamos sair. Bom, gente, Vai, Denise. podemos encerrar. Valeu, acho que Mariana. foi. Deixa eu só contar posso contar uma historinha rapidíssima? Pois Sim. não. Tinha um reinado em que tinha um poço e a água estava contaminada e a população dependia dessa água. Então, a maioria das pessoas estava enlouquecida. A única pessoa que tinha um poço privado era o rei. O rei e o primeiro-ministro, os dois, eles não estavam enlouquecidos, o resto da população estava toda enlouquecida. Mas estava tão enlouquecida que resolveu acabar com o rei e com o primeiro-ministro, acusando-os de serem insanos. E eles eram os únicos dois que não eram insanos. E a coisa ficou tão complicada que o primeiro-ministro teve uma grande ideia. Porque o rei falou, diga aí, temos que fazer alguma coisa. Então, eu sei o que nós vamos fazer. Eu acho que vocês já imaginaram o que eles tinham que fazer. Foram lá e beberam da água também. E daí começaram a sambar na porta do palácio, né? Aí toda a população ficou maravilhada com relação ao rei, que ficou normal. E ele era doido junto com o primeiro-ministro. Então o negócio é a gente fazer uma bagunça e enlouquecer um pouco. É a única maneira. É isso aí. Eu acho que a transdisciplinaridade ela tem um papel muito importante,
de mediação, sabe, Taza? De decelerar. E para a gente não chegar nesse nível que o único jeito é perder o controle. Eu penso que é um momento histórico, que o CETRAN chegou, amadureceu e apresentou um modelo da energia humana justamente numa virada complicada, qual que seja o resultado, parte da população vai ficar mal. Então, nós vamos precisar exercer transdisciplinaridade e exercer mediação, e ser pontifícios. E é a questão que eu coloquei do torturado e do torturador, né? Da vítima e do carrasco, que a gente sempre vê no outro, né? O carrasco que a gente sempre vê de vítima. Então, é sair e trocar papéis e encontrar desterritorializações, espaços de insights para poder pensarmos juntos, porque o grande foco da perlaboração é a gente conseguir tecer sentido juntos, num desesperado sentido. Nós vamos conseguir tecer esse sentido juntos, né? E nós conseguimos com a ETD 3, Educação e Transdisciplinaridade 3, nós éramos 16 pesquisadores, 16 áreas diferentes, 16 sensibilidades diferentes, 16 experiências de vida diferentes, e compusemos um objeto comum, o livro. Juntos, lendo o que um fazia, escrevendo sobre o que um escrevia. Realmente não foi uma coisa assim, manda 15 artigos e eu vou montar o livro. Não, houve uma escuta, a gente sentou na mesa e ficou 1 ano se ouvindo uns aos outros para saber o que um e o outro tinha a dizer e como é que a gente ia perlaborar esse caminho juntos, né? E o que surgiu desse livro é que é uma urdidura, uma tapeçaria que a gente tem que fazer juntos, né? Que são, cada um vai puxando um fio e que nós precisamos costurar esse tapete junto, né? E esse objeto comum. Agora, o que está se falando é uma nação, né? Como é que vai ser essa nação? Porque todo mundo diz, mas a bandeira de cá, a bandeira de lá, mas como é que a bandeira vai transitar? Essa questão transdisciplinar. E qual que seja o resultado, a minha preocupação é o outro lado. A minha preocupação é quem seja o vencedor é o perdedor. Como é que vai ser? E como é que vai ser o diálogo para a gente não cair num ambiente de guerra civil? E por isso eu me forcei, eu estava cansada, a Vera estava cansada, a gente trabalhou a noite inteira no esforço maníaco de excitação para fazer o diagrama, para fazer o desenho, porque é importante que a gente consiga mediar os debates que estão havendo, que o que falta, infelizmente, tanto na parte da saúde e da educação, é diálogo. É o diálogo transdisciplinar. É esse que a gente traz. E por isso que eu trouxe o Edgar Morin, Comprendre l'incompréhension, né? Porque sem esse compreender a incompreensão não tem diálogo. Sem se colocar no lado do outro, não tem diálogo. Quer dizer, eu não sei para que time cada um vai torcer, mas eu me preocupo com o time que vai perder. Ok. Parabéns, parabéns para vocês todas. CETRAN, obrigada. Parabéns para o CETRAN e para minha filha também. Isso aí. Isso aí. Surpresa, né, mamãe? Tchau, Surpresa. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Obrigada, Mariana. Foi maravilhoso. Obrigada, Obrigada, Mariana. gente. Obrigada, Obrigada pela Eleni. participação Obrigada, de Vitória. todos. Obrigada. Obrigada, Taza, pela história. Legal. Vamos repetir esses encontros. Vamos repetir, vamos repetir. Ah oui. Tchau, Adriana. Tchau, Samuel. Tchau, Marta. Ciao. Tchau, obrigado. Abraço. Tchau, Samuel. Bye. 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 Bye, bye. Namastê. Namastê.